Alô, minha gente do canal Tricolaço, estamos aqui. Deixa eu falar uma coisa. 1h11 da madrugada. Eu tenho meia hora para gravar esse vídeo, editar a embalagem para postar, distribuir o link pelas redes e dormir. Porque o menino aqui acorda 5h10. Mas precisamos falar, o trato é trato, o compromisso é compromisso. Este canal tem vídeo pós-jogo todos os jogos, então vamos a ele. Depois de São Paulo 1, Atlético Nacional de Medellín da Colômbia 1, nos pênaltis, São Paulo 4, Nacional de Medellín 3, São Paulo classificado para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Eu fiquei muito puto. Eu fiquei muito bravo, porque aconteceu em campo aquilo que eu temia. Não foi um grande jogo do São Paulo, e pior do que isso, o São Paulo fez exatamente o que a gente disse que era o caminho para perder. O São Paulo tinha que ter jogado acreditando piamente de que ele poderia perder para o Nacional. E ele fez exatamente o contrário. A movimentação, o espírito e a atitude dos jogadores em campo demonstrou que eles chegaram a pensar em algum momento que a situação estava resolvida, que o São Paulo ampliaria o placar quando quisesse e que levaria essa classificação na calma, na paz, na tranquilidade. Não é assim. Por que eu disse aquela frase nos outros dois vídeos? Se o São Paulo acreditar que pode perder por o Nacional de Medellín, passará de fase. Se o São Paulo achar que vai vencer, simplesmente entender que vai vencer, vai perder. Porque esse time, e aí cabe uma observação interessante, eu acho que o São Paulo abre um caminho muito positivo para o restante da Libertadores da América agora. Porque esse talvez tenha sido o adversário mais duro de toda a fase de eliminatórias da Libertadores da América. O Nacional de Medellín é um time chato, é um time muito bem construído, o conceito de jogo é muito bom e é um time que incomoda demais o adversário, com uma maneira de jogar baseada na velocidade e na habilidade. Então é um time que dá muito trabalho para quem marca, desgasta muito o time que marca, e é um time que está sempre na iminência de chegar dentro da sua área com rapidez, e ele pode então chegar lá e fazer gol. Eu não sei se outros adversários que vierem terão o mesmo nível de intensidade. Pode ser que você tenha muita técnica. Se você pegar o Flamengo, você tem um absurdo de qualidade técnica. Se você pegar o Palmeiras, você tem um absurdo de competitividade. Se você pegar o Botafogo, você tem um absurdo de jogadores com qualidade para passar e jogadores físicos e tal. Mas eu acho que nenhum deles oferece o nível de dificuldade durante o jogo que o Atlético Nacional oferece. Por isso, acho que São Paulo passou por um teste muito complicado e deve disputar quartas de final e se passar a semifinal e tal, numa condição um pouco menos sofrida. Foi um jogo onde o começo foi muito bom, avassalador. Durante pelo menos 20 minutos o São Paulo foi soberano em campo, mandou no jogo, dominou territorialmente, a posse de bola, sufocou o adversário e fez um gol com 2 minutos de jogo. Esse foi o resumo do São Paulo nesse período. O problema é, depois disso, o São Paulo entrou no modo de eu sei o que eu estou fazendo. E aí o Nacional começou a equilibrar o jogo. Dos 20 aos 30 do primeiro tempo, equilibrou. Dos 30 em diante, jogou melhor que o São Paulo, merecia ter empatado o jogo. Porque empurrou o São Paulo para o seu próprio campo, impedia as saídas com uma pressão na saída de bola muito bem feita, muito bem organizada, e não fez o gol ali por pouco. Vira o segundo tempo, o São Paulo volta
ainda sob o domínio do Atlético Nacional. São Paulo é um time pior, mais desconectado, mais disperso ainda, não acreditando no que estava vendo, o time adversário dentro do Morumbi, fazendo uma pressão sem igual. E aquela história, água mole bate, uma hora fura. Na segunda jogada perigosa de gol do Nacional de Medellín, saiu o pênalti. É aquilo. É um pênalti que na Inglaterra talvez não fosse dado, mas dá para dar. E o Enzo Dias é o seguinte, como ele gosta de fazer pênalti, hein? Hã? Cara, tem que melhorar essa chegada na disputa com o jogador que vai para dentro da área. Ele fez 2 pênaltis ridículos no Campeonato Brasileiro e hoje fez um pênalti desnecessário também. Desnecessário. O Nacional foi lá, empatou e continuou jogando melhor que São Paulo. Aí o Crespo fez algumas trocas, o Lucas entrou, Ferreirinha entrou, mais tarde Henrique Carmo entrou e nada disso resolveu o problema. Nada resolveu o problema. O Luciano caiu de produção, o Bobadilha não fez um grande jogo, o André Silva fez segundo tempo horroroso, e aí o São Paulo não conseguia entrar. O melhor lance foi aquele do Luciano, que ele errou o chute, aí o goleiro rebateu no pé dele, ele quase faz um golaço, mas aí o goleiro defendeu, a bola foi para fora, escanteio, mas o São Paulo não conseguiu fazer mais nada a partir daí. Fez uma pressão bem grande a partir dos 40 minutos, pelo menos 10 minutos ali fazendo uma pressão gigantesca com 8 de acréscimo, mas não conseguiu fazer o gol. E aí fomos aos pênaltis. A chegada aos pênaltis é resultado dessa atitude, de um time que achava que podia ganhar com alguma facilidade. Quando o São Paulo acordou aos 38, 39 minutos do segundo tempo, foi porque ele percebeu que ele não ganharia o jogo. E aí entrou no modo de desespero. Sabe criança quando faz arte e quer consertar, e aí tudo que tenta fazer para consertar dá errado? Foi exatamente a mesma coisa. Fizemos besteira, e agora? Agora vamos para cima. E vamos como? Vamos para cima. Vamos para cima de qualquer jeito. E aí você tem mais dificuldade para bater no gol, tem mais dificuldade para construir jogada que invade a área. Vieram os pênaltis, hoje finalmente parece que todo mundo treinou, o Rafael parece que treinou mais que todo mundo, acertou praticamente todos os cantos, pegou o primeiro pênalti, o jogador do Atlético meteu a última bola na trave, o Cedric foi lá com muita seriedade, fez o gol, o resto é história, o São Paulo está nas quartas de final. Agora finalmente descansa, a partir de amanhã, só enfrenta o Atlético Mineiro domingo, 8h30 da noite no Morumbi, e depois tem uma semana livre pela frente. Então, dá para o São Paulo respirar, dá para fazer um jogo bom com o Atlético Mineiro no domingo, ganhar e seguir subindo no Brasileiro, porque é sempre bom o seguinte, a situação do Brasileiro não está resolvida, para rebaixamento talvez, mas para subida não, e o São Paulo tem que pensar em subir, porque o São Paulo não sabe se ganhará a Libertadores, né? Não adianta contar com a vaga se você não fizer por onde. Então você tem que trabalhar para estar no mínimo no G6. E eu espero uma atitude um pouco mais competitiva, mais séria e mais respeitosa com o adversário na próxima fase também. Por muito pouco, o São Paulo não estragou tudo quando achou que podia resolver o jogo a qualquer momento e aí quase perdeu para o Nacional. Vamos às notas, então? Goleiro Rafael, nota 9,5, porque ele foi, não só pelo pênalti que defendeu, o principal nome da classificação e dos 2 jogos contra o Nacional de Medellín. Foi lá na Colômbia bem, foi aqui bem, e um lance em especial, de uma sequência de 3 atacantes chegando na área e batendo no gol, e ele defendendo uma bola batida a 3 metros dele. Aquilo foi um gol que ele marcou. E depois o pênalti defendido e quase todos os cantos acertados nas cobranças de pênalti também. Ferrarese, boa partida, mas eu acho que a zaga está sem Arboleda, mais fragilizada. Ferrarese leva uma nota 7,5. Alan Franco também fez uma partida boa, mas essa extrema velocidade dos jogadores de frente do Atlético Nacional prejudicaram a sua dinâmica de jogo, ele fica com a nota 6,5, e o Sabino estava um pouco atrapalhado. Vou dar 6 para o Sabino também. Cedric, grande jogo, não foi nada plástico, artístico, coisa de Ronaldinho Gaúcho, não. Mas é aquele jogador sério que encara a partida com muita convicção do que está fazendo, muita seriedade também, vai levar uma nota 7,5.
Marcos Antônio, grande homem do meio de campo do São Paulo hoje, pequenininho, se desdobrando, só ele não resolve. Só que no pênalti bateu na trave, bateu com força, mas a bola subiu demais. Aí ele poderia ter posto o São Paulo fora da Libertadores. Botando aí na balança o equilíbrio das duas coisas, vai ficar com uma nota 7,5. O Bobadilha hoje atuou abaixo, hein? Ele já jogou melhor do que hoje, ele arriscou 2 chutes, um perigoso de fato, o outro nem tanto. Vai ficar com uma nota 6,5, o Damião Bobadilha hoje. Rodriguinho começou muito bem junto com o time, foi um dos jogadores que ajudou a fazer pressão, depois caiu e foi substituído no segundo tempo, nota 7 para ele. Enzo Dias, uma partida mais discreta hoje, porque o Inestrosa, jogador do lado direito que corre muito, dá muito trabalho, segurou muito o Enzo Dias para trás. Ele não conseguiu fazer o jogo dele fluir para o ataque em muitas vezes. Fluiu, é verdade, mas menos do que em outras ocasiões. Fez o pênalti de maneira desnecessária, na minha visão. Era só calcular a chegada. Então, com tudo isso, o Enzo vai ficar com uma nota 6,5. Luciano começa bem junto com o time, cai junto com o time e o restante do jogo do Luciano foi apenas mediano, fez o gol na cobrança, vai ficar com uma nota 6,5. André Silva, mesma coisa, autor do gol de São Paulo, muita presença na frente nos 20, 25 primeiros números, depois começou a ter um pouco mais de dificuldade por ali. Enfim, dá para dar uma nota 7, vai, pro André, pelo gol que fez, apesar do segundo tempo muito ruim. Os 30 minutos do primeiro tempo bons e no segundo tempo muito ruim, muito ruim. Apesar de lutar, de correr e tudo. Entraram Lucas Moura, que eu achei que não entrou tão bem como no sábado contra o Sport, e eu tenho uma explicação para isso. Eu acho que o Lucas terá muita dificuldade enquanto o São Paulo jogar no 3-5-2, e melhora as coisas para ele se jogar num 3-4-3, porque tentam transformar o Lucas em jogador de centro e ele não é. O Lucas nasceu um jogador de lado que atua do lado para o meio. Ele pode atuar dos dois lados. Ele tem capacidade para atuar muito bem do lado esquerdo e muito bem do lado direito. Ele não tem a mesma velocidade de antes, mas ele faz sempre a sua intrusão do meio, da ponta para o meio. Então ele é um cara que consegue ir construindo jogada por ali. Só que, num sistema onde ele tem que ser um meia-meia de fato, ele tem mais dificuldade para se achar. E veja só, hein, essa é uma coisa que o Zubeldia consertou para que Luciano e Lucas pudessem jogar juntos. O Luciano vai lá para o lado direito e o Lucas vem aqui para o lado esquerdo, aberto. E eles trocam ao longo do jogo. Ora o Luciano cai pela esquerda, ora ele cai também. Não dá para jogar no meio. Quer dizer, dá, mas falta qualidade para ele jogar no meio. A dinâmica do jogo é pior para ele. Então ele não entrou tão bem hoje em relação ao sábado, vai levar uma nota 6,5, mas fez o gol durante as cobranças de pênalti. Ferreira entrou também. Esse entrou bem, a fim de jogo, indo para cima, tentando drible. A hora de bater no gol é sempre aquela coisa do Ferreira mesmo, né? Leva uma nota 7. Entrou Henrique Carmo, ali pelo lado direito, mais um atacante. Entrou bem de novo, e vai ficar com uma... Mandei a nota do Ferreira 7, e vou dar para o Henrique Carmo, nota 7 também. Deixa eu ver quem mais aqui. Acho que é isso, né? Fechamos aqui. Foram só esses 3 que entraram, né? Eu tô ficando doidão. Só. Então, Henrique Carmo entrou, Lucas entrou, Ferreira entrou. E é isso. Agora é se preparar, ficar de olho no que vai acontecer a partir da semana que vem, tentar ganhar pelo menos mais 3 partidas para ficar com folga, inclusive de um jogo para o outro, com folga inclusive de cabeça, essas coisas todas, para a gente ver o que o São Paulo arruma para as próximas partidas aí. Certo, gente? Obrigado a todo mundo.
A gente continua falando por aqui, assista, comente também, até a próxima, valeu!